Dá um caldo. Você viu ele na boate? Segue líder do Você viu o vídeo dele na boate? Líder. Você viu o vídeo dele na boate? Não vi. É maravilhoso, vi, lá cara. na época do Palmeiras. Maravilhoso. Aquele vídeo é maravilhoso. Tá morde beicinho, dançando ali e tal. A gente tem que aceitar. Fala do Savinho aí, vamos falar de coisa séria. Vamos falar de outra entidade do futebol, que é o Savinho. O HG, na semana passada, o jornal Esporte da Catalunha trouxe que o Barcelona tinha interesse na contratação do Savinho. Aí eu fui atrás para entender um pouco sobre essa situação do Savinho. Ele que pertence ao Troyes da França, que é ligado ao Grupo City e tem contrato com essa equipe até junho de 2027. Hoje, o Grupo City até aceitaria negociar o Savinho, desde que recebesse 3 vezes o valor que foi investido no jogador lá atrás, em julho de 2022. E aí hoje, a ideia do Grupo City é vender o Savinho por algo próximo de 20 milhões de euros, o que daria mais ou menos 105 milhões de reais na cotação atual. Caso o Barcelona, de fato, formalize o interesse na contratação do atleta, porque hoje a equipe catalã ela apenas o observa e monitora a situação para que em janeiro ela possa decidir se faz ou não uma eventual proposta. Caso faça essa proposta e atinja o valor que é pretendido, pleiteado pelo Grupo City, o Galo tem direito a 12,5% de uma eventual transação. Esse valor esse percentual ficou estabelecido lá atrás na venda do jogador em julho do ano passado. E caso ele seja negociado por esses 20 milhões de euros pleiteados pelo Grupo City, o Galo levaria 2 milhões e meio de euros, o que dá mais ou menos 12, 13 milhões de reais. Então o Galo fica atento a uma eventual negociação do Savinho, que tem se destacado bastante pelo Girona, jogando por empréstimo na equipe espanhola. Até o fim de semana, e eu posso lembrar do fim de semana, ele tinha feito 4 gols e dado 4 assistências em 12 partidas disputadas. Savinho de apenas 16 anos. Agora já tá eternamente ele vai ter 16 Tá anos. com 19. Agora tá 19. Você que está aí, eu não tenho procuração aqui para defender o Rodrigo Caetano, não, mas que dá porrada no Rodrigo Caetano, dizendo que ele é responsável pela venda que não foi boa. Ele foi pressionado a vender, tá? Então tinha que vender. Pressionado a vender. Tem que vender. Ele foi lá e vendeu, porque ele atende, né, aos anseios que então, vende. Mas eu Quem lembro, tem medo, né? Quem tem exatamente. medo? Você tem? Lógico. Você tem medo? Muito medo. Pronto. Muito medo. Eu acho que na época a gente falou muito a respeito disso aqui. O Atlético estava vivendo uma situação de vender um almoço para comprar a janta. Teve que se desfazer de outros jogadores, diminuir a folha salarial. Eu lembro que o Thiago trouxe a informação para a gente. No início do ano, o Atlético tinha uma folha salarial de 18 milhões. Hoje ela é de 14. Então tudo isso foi sendo feito para sanar as dívidas que o Atlético tinha. Ô Thiago, no total, quanto que vai dar o Savinho, então, com esses 12% que tem? Foi negociado por 6 milhões e meio de euros. E agora entra mais 2. E tinham um bônus de 6 milhões de euros. Só que esses bônus, eles estão atrelados à participação do Savinho no Troyes, que é do Grupo City. Caso o Savinho estivesse emprestado a outra equipe, como aconteceu nas 2 primeiras temporadas dele na Europa, sim. Na primeira ele defendeu o PSV da Holanda, na atual ele defende o Girona da Espanha, esses bônus não são contabilizados. Então, por mais que o Savinho desande a fazer gol no Girona, esse bônus não é contabilizado. Ele teria que estar jogando pelo Troyes da França, que está disputando a 2ª divisão francesa. Então o Galo vai levar agora, caso aconteça essa negociação, os 6 milhões e meio de euros do ano passado, mais 2 milhões e meio de euros que aconteceriam nesse ano, que dá 9 milhões de euros. 9 milhões de euros. É aquilo que o torcedor imaginava? Não. É aquilo que a gente acha que ele vale mesmo no mercado? É que falar isso hoje tudo bem, mas aqui ele ainda não tinha explodido. Enfim, eu acho que assim, é uma situação que tem que servir de lição por causa dos cofres zerados que o Atlético tinha, das más administrações, dos gastos desorbitantes, veio a ferir nesse momento, se tornou uma necessidade. Isso a gente pode jogar de exemplo para a vida. E muitas vezes a gente não está preparado para uma situação e a gente tem que ir lá quebrar o cofrinho, tirar uma economia a mais. Mas você vendeu um carro, um bem? Um apartamento, uma casa, na hora do aperto. Na hora do aperto. O Atlético viveu isso. Que o futuro do Atlético, o Atlético busque uma administração melhor para a base, um cuidado melhor com a base, o momento de colocar entre os titulares, entre o time profissional melhor, para pegar e colher frutos. Faz parte. Outra coisa. Sabe por que ele está explodindo agora? Porque está jogando. Sim. Aqui era algo raríssimo. Raríssimo. Se ele estivesse no Atlético até hoje, você acha que o Filipão ia estar escalando ele? Não.
Hoje eu acho que sim. Não, você não... Hoje eu acho que sim. Porque no Atlético, assim... Não, olha só. Não ele é, não é da prática do Peraí, treino. vamos falar como que foi. Peraí, gente, É uma coisa que eu vou discordar de você. o HG, o Rubens tá jogando agora. Aqui, ó. Que Mas isso, o Rubens irmão? tem 22 anos. Jogou agora. Mas eles não jogaram. O Savinho tem 16. Peraí, HG, peraí. esse ano, né? Peraí, HG. Não, mas... Peraí. Nenhum treinador desse ano utilizou o Rubens. Peraí. Nenhum treinador do ano passado utilizou o Rubens. Sempre improvisado na lateral Então, esquerda. O Rubens peraí. com o Cudê não foi... O Arana Peraí, nem gente. jogando tava. O Rubens era titular absoluto. Peraí, lateral esquerda. Mas era que tinha, pô. Se estivesse aqui, era o que não tinha. estaria jogando. Galera, Lá explodiu porque tá Galera, jogando. deu uma misturada na cabeça de vocês aí. Vamos por partes. Minha não. Vamos por partes. O Savinho, chamando nós de burro? O Savinho, ele foi entrando em diferentes jogos. Ele entrava. Ter a oportunidade de ser titular, se eu não me engano, foi justamente no jogo que ele faz o Cudê. primeiro gol. Não foi com o Cudê, não. Foi com o Sampaoli. Mohamed. Não, Mohamed. Não, foi com o Sampaoli, não foi não? foi com o Sampaoli. Sampaoli. Que botava ele no time de Foi com o spare. Sampaoli. Savinho? Foi, não foi? Foi. Foi com o Sampaoli. Sampaoli. E aí ele faz o Atlético primeiro. Goiás no Mineirão, ele estreia titular. Ele faz o primeiro jogo dele como titular e faz o gol, não é isso? Não, ele faz gol contra o Santos, se eu não me engano. Ele joga bem. Mineirão. Contra o Goiás ele joga bem. Ele foi tendo Só uma mais dúvida. oportunidades. Não sei se você lembra, ele foi utilizado como titular nesse time do Atlético com o Sampaoli? Foi naquele momento em que 90% do time tinha Covid? Não. Não, porque não. foi naquela época até o Porque- Marinho, não, o lateral direito, foi usado de Cara, atacante o que também. o Sampaoli fez com esse menino no time na hora de subir com ele, foi um absurdo. Então, se- Botou ele no time de sparring. Moleque com chance e boa bola. E bola pra caramba, cara. Bom jogador. Ele metia o cara no time de O sparring. Savinho, se ele tivesse continuado no Atlético, hoje ele estava totalmente maturado. Também Esse Savinho estaria jogando, mas o HG estaria. Eu tô com você, tá, galera? Eu acho Só pra que deixar jogaria. claro. Esquece. Pessoal, Esquece. só olhar Esquece. a Esquece. prática. A minha mãe machuca lá em casa, o Filipão põe o pavão, gente. É isso. Não, mas não é isso, cara. Que não é isso que tá Rubens virou escancarado. cara Os nesse caras time na brigam posição dele. com É o a primeiro realidade. técnico, é o É primeiro incrível. técnico a colocar o Rubens na posição dele. O primeiro. Cadê Tem o 4 Alisson? técnicos aí que Não, eu tem falei, 4 meu técnicos aí que ponto botaram é o esse. Rubens Cadê o Alisson? O Alisson foi o lateral. grande destaque do Atlético na Copinha desse ano, com um time que teve muitos problemas. E aí, o Alisson foi o grande destaque do Atlético na Copinha esse ano. Ele e o Vitinho, que é o lateral direito. Cara, ele não joga. O Atlético pode estar precisando de velocidade. Pavon, numa fase terrível. Cara, ele não entra. O Atlético não lança jogador jovem. Não. Esquece. Se eu fosse empresário de um jogador jovem, eu não colocava no Atlético. Os caras não jogam aqui. O Filipão falou, eu acho, se eu não me engano, foi uma pergunta até do Betinho do Fala Gala após um jogo, sobre o Izep. Não, não foi do Betinho, não. Eu esqueci o nome do rapaz. Fica Foi do irritadíssimo. Marcos. Por Foi- favor. perdão. de foi- Itabira, eu acho. Ótimo, De Itabira. beleza. Então, cara, eles não colocam pra jogar. Ah, não, o Izep primeiro a gente vai ter que ver no Sub-20, primeiro... Mandar pra Disney. O Hendrick, óbvio, não falando níveis diferentes, mas ele pode entrar com 16 anos, o outro pode entrar com Mas 16 ele anos. entra no nosso nível. Aqui, ó. Mas o Santos num Não time, dá, cara. o Santos num time que tá brigando pra ser rebaixado, cheio de garoto. O Palmeiras bom de reserva é só de menino. Todo mundo o acha do Atlético não cacete. entra ninguém, Todo cara, mundo nunca. acha do cacete. Todo mundo acha Mas legal. peraí, Já peraí. falei isso aqui. O Palmeiras. Acha legal no Atlético Paranaense, O acha Palmeiras. legal no É, só o Fluminense. Atlético não Mas, pode. pô, O Palmeiras. olha, Não, o Diniz chamou o John Kennedy. Vocês Falou, estão sendo injustos. vai lá que você vai fazer o gol Não, do mas o título. John Kennedy estava emprestado pra Ferroviária Bem, esse irmão, ano, tudo cara. bem, irmão, mas não Ele estamos tem falando de 21 treinador. anos. Mas nós estamos falando de Ele treinador. estava emprestado pra Ferroviária Ok, esse mas tô ano. falando de treinador A que gente- vai lá e banca. a gente O fala- Zé Ricardo não banca a no gente fala Cruzeiro. isso. Lá no Atlético não banca, Só um Thiago. ponto. A gente fala isso, mas pega, por exemplo, o time do Palmeiras. Sabe quanto tempo demorou pro João Paulo Sampaio conseguir montar essa base do Palmeiras? De 4 a 5 anos. Não é assim. Eu acho até que o Atlético precisa olhar muito para essa base. Mas a base do Palmeiras, até 2017, não subia ninguém. O Palmeiras começou a montar um trabalho, um Quem projeto foi o técnico completamente em diferente. 2018? Quem foi o técnico do Completamente Palmeiras? Puxa diferente. aí. Não, mas cara, isso é trabalho. Gaguejou, Isso é irmão. trabalho, Pera aí, cara. Tim, você vai o falar. Vanderlei, Eu preciso- o Vanderlei subiu todo mundo nesse time. Mas você do gaguejou. Pera aí, deixa eu só dar um Palmeiras. recado aqui. Que recado?